Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua e eu trouxe um versículo para a nossa meditação. Esse versículo está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, teremos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, teremos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma Rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 10, 11 e 12. E no livro de João, capítulo 3, versículo 16, com o título Quando você toma posse do chamado. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos hoje muito alegres porque Deus nos deu mais uma vitória. Deus nos deu a vitória sobre todos os nossos medos, aquilo que nos trazia diferença. Eu quero agradecer pela vida do pastor Cezinha, da Igreja Ágape de Araguaína e da Igreja Casa do Pai. Pastora Selma, que é líder de intercessão da Igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins. Quero também agradecer a vida do irmão Newton, né, que está ali congregando na Igreja Quadrangular. É a sua esposa, né, e a sua filha. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Eu também agradeço pela vida da minha amada irmã Márcia, né, e do pastor Romalino Cabral, que faz parte do projeto Jesus na Rua. Quero agradecer também pela vida da irmã Adelaide Silva, que é ministra de jovens. Teve uma palavra ontem maravilhosa, né, no dia de ontem, aqui, e nós divulgamos essa palavra hoje. Também o brother Josué, lá de Goiânia. Um abraço, meu querido. O Luciano, né, Luciano Bonfim, lá em Minas Gerais, e o pastor Luciano, que mora no Pará e está conosco, retransmitindo Jesus na Rua. Pastor Hamilson, da Igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins, e a sua esposa, né, pastora Meire. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência neste dia que se chama hoje, esta oportunidade. E eu quero também agradecer por aquelas pessoas que estão conosco, todos aqueles que estão conosco ao redor do mundo, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus Cristo em nossas vidas.
Aleluia, Márcia. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Com a palavra, o pastor Romalino Cabral. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Somos Jesus na rua. Deus abençoe a todos vocês, queridos meus irmãos, ouvintes, que estão ligadinhos aí, né? Com o Jesus na rua. E nós agora vamos ouvirmos aí uma palavra, como já foi dito aqui na introdução, diretamente do trono de Deus. Vamos orar nesse momento. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Criador de todas as coisas, Criador de tudo, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não foi nós quem Te escolhemos, mas fostes Tu, Senhor, que nos escolheste, fostes Tu, Senhor, que nos capacitaste, e és Tu, Senhor, que estás nos dando a direção, ó Deus, para fazermos esse trabalho. E nós Te pedimos, Deus, que essa palavra pregada hoje, que ela venha, Senhor, para os quatro cantos do mundo, Senhor. E a Tua palavra que é viva e eficaz. É a Tua palavra que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela possa, Senhor, entrar, Senhor, nos corações, e essa palavra possa encontrar guarida. Deus, unge o lábio do Teu filho e abençoa, Senhor, aquela vida que vai ouvir a Tua palavra. Não pedimos que abençoe a Tua palavra, porque a Tua palavra é abençoada. A Tua palavra é a bênção. E é desta bênção que a humanidade precisa. Então nós Te pedimos, usa Teu filho com autoridade, poder, graça, e através de tudo, o Teu nome seja glorificado, Papai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, pastor Adilson Bonfim. Amém. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E eu quero agradecer pela vida de todos aqueles que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria, paz e prosperidade. Eu quero fazer uma menção honrosa muito especial ao pastor Romalino Cabral. Fazer uma menção honrosa que a rádio Cristo, o Poder Alfa, que está transmitindo a palavra de Deus, ela agora, digo agora porque ela faz parte do sistema de comunicação Jesus na Rua, e nós tivemos alguns problemas, né, na transmissão da palavra propagada pela voz, né, na voz do nosso querido pastor Romalino Cabral. Ela esteve um pouco perrengada esses dias, mas agora estabilizada e, acima de tudo, da forma que Deus quer, alcançando vidas. E eu agora faço a palavra que Deus traga esta oportunidade, né, neste momento de segurança, de estabilidade das nossas vidas em comum, conjunto. E, irmã Márcia, faça a leitura do nome da palavra, os livros, né, que serão meditados e a leitura desses versículos. O nome da palavra é Quando você toma posse do chamado. Está no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 10, 11 e 12. E no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti.
tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Meus queridos, esta palavra nós vamos começar hoje de uma forma diferente. Nós vamos começar de uma forma inusitada. Nós vamos começar do último versículo de João, capítulo 3, versículo 16, para poder entendermos o que essa palavra pode fazer pela sua vida enquanto igreja de Jesus Cristo no dia de hoje, enquanto a família cristã equilibrada, enquanto aquelas pessoas que estão buscando servir a Deus com alegria, com integridade e, acima de tudo, com simplicidade no coração. Amém, irmã Márcia? Amém. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, meus queridos. Esse versículo, ele é o versículo-chave da criação do projeto Jesus na Rua. Porque Deus amou de tal maneira. A quem? Ele amou de tal maneira a quem? A mim e a você. Nós somos o mundo. Nós somos aqueles que estamos no mundo. Esta palavra não se refere à terra. A terra, as casas, os carros. Não, não se refere a isso. Se refere a você e a mim. De tal maneira. De tal maneira significa tão grandiosa que não existe uma palavra em língua, né, não semita, porque essa palavra foi proferida na língua semítica, né, para o idioma hebraico e aramaico, porque quando Jesus Cristo fala em aramaico, ele proferiu, quando foi proferida essa palavra, tem uma situação muito interessante. Essa palavra de tal maneira, é de uma maneira tão grandiosa, que ele deu o único filho que ele tinha para quem? Para todo aquele que nele crê. Dias atrás, me perguntaram, apóstolo, essa palavra ela é para todas as pessoas ou só para os crentes? Para todas as pessoas, lógico. Por quê? Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho. Agora, detalhe, meus queridos e minhas queridas. Ele morreu como primogênito, unigênito do Pai. Ele morreu como único filho do Pai e ressuscitou como primogênito. O que é que significa isso? Significa que, se ele morreu como único filho de uma linhagem, e ele ressuscitou como primogênito de muitos filhos, ele nos deu o poder de, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, de sermos feitos filhos de Deus. E isso, meus queridos, nós vamos entender o que nós podemos fazer como filhos de Deus na promessa que Isaías fez aproximadamente
de 750 a 800 anos antes de Jesus Cristo vir, antes de Jesus Cristo nascer. E há aproximadamente 2.800 anos para o dia de hoje. Agora, essa palavra, meus queridos, ela é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é espada de dois gumes que é apta para discernir, separar juntas e medulas. Humanamente, isso é impossível de ser feito, mas a palavra de Deus, ela consegue separar, discernir, trazer à existência aquilo que nós precisamos ainda quando estamos precisando. Amém? Glória a Deus. O versículo 10, aí você faz a leitura dele nas vírgulas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém? Amém. Olha só, depois que Deus disse que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, ele diz, não temas, não te espantes. Não temas e não te espantes, nós vamos encontrar esta mesma palavra lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas, não te espantes, não te mandei eu, apenas ser muito forte e corajoso. Olha só que coisa interessante. Então, Deus está falando através dos seus profetas em todo o tempo da vida humana, para que nós não tenhamos medo, não nos espantemos. Qual é a diferença em ter medo e se espantar? Eu posso estar com medo, mas estar dentro de um local seguro. Eu não vou me espantar com situações. Agora, se eu estiver no campo, eu posso ter medo e me espantar. Essa é a grande diferença. Não temas e não te espantes, porque eu sou teu Deus. É a segunda parte, Márcia. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Olha só. Eu te fortaleço e te seguro, e te sustento com a destra. A destra, meus queridos, é a direita de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nos assentarmos à esquerda de Deus, nós vamos sentarmos à direita. Por quê? Porque Jesus Cristo está à direita de Deus. E essa palavra ela foi proferida originalmente para Jesus Cristo. Para quê? Para que Jesus Cristo estivesse à direita de Deus Pai para ser fortalecido pela força de Deus e pelo poder dele. Nós trazemos essa palavra hoje no seio familiar para você, meu querido e minha querida irmã, que está dentro da sua casa e que é um filho e uma filha de Deus e está vivendo esse momento de diversidade na sua família. De qual momento de diversidade, apóstolo? Esse momento em que as coisas estão inseguras. Esse momento em que as coisas estão aparentemente desordenadas, desorganizadas, mas nós cremos num Deus poderoso, inerrante, eficaz e que se compadece daquele que o busca. Amém? Glória a Deus. O próximo versículo, Márcia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Primeiro ele diz para nós não termos medo, não nos espantarmos, porque ele nos sustenta com a destra fiel, com a destra da sua justiça, com a fidelidade dele. Depois ele diz que confundidos, por favor, Márcia, releia de novo essa primeira parte.
Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Amém? Amém. Olha só, eis que todos aqueles que se indignarem contra nós, eles serão confundidos. O que é isso, meus queridos? É que tem uma palavra que eu gosto muito dela, que diz assim, ela está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo... o versículo não me ocorre agora, 8 a 9, né? Que aqueles serão confundidos todos aqueles que se indignarem contra ti, está escrito nesta palavra. E lá em Deuteronômio, ele vai nos dizer que, agora, que confundidos serão, né? Todos aqueles que se indignarem contra a sua pessoa, contra aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo a pregação da palavra, você tem, meu querido e minha querida irmã, que entender uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? É que você é sustentado e acrescido pela palavra de Deus que está na sua boca e no seu coração. Você tem a oportunidade, meus queridos. Hoje, durante a tarde, nós tivemos, eu e o pastor César fizemos uma visita a alguns amigos e irmãos, e nós tivemos uma casa em que o irmão acidentou-se há algum tempo atrás, e ele cabisbaixo, mas fortalecido pela palavra de Deus. E nós deixamos uma palavra para que ele meditasse no dia que se chama hoje. E a palavra que foi deixada para ele meditar foi essa que nós estamos trazendo agora como pregação. E esse homem ainda passou uma mensagem, eu não consigo ler, mas uma pessoa leu aqui, e nós tivemos a oportunidade de ouvir o choro desse homem lendo essa palavra. Por quê? Porque ele precisava, como evangelista, ele precisava desta certeza de que Deus está fazendo infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, a saber, o Espírito Santo. E esta palavra, meus queridos irmãos, no seio familiar, ela tem que arder no nosso coração. Ela tem que restaurar vidas, ela tem que revitalizar casamentos, ela tem que revitalizar relacionamentos entre pai e filhos. O pai aqui, meus queridos, significa pai e mãe, são a restauração familiar. Por que tem que ser desse jeito? Porque Deus está trazendo, neste tempo que nós estamos, a sua unção, a sua direção sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser acrescidos na família de Deus. Se você está fazendo isso, meu querido e minha querida irmã, você está no caminho certo. Esta é a forma. Amém? Amém. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Amém. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, com a tua casa, com a tua família, se você estiver guardando esta palavra, meu querido e minha querida irmã, é para você, se tornarão em nada.
os que contenderem contigo, se você estiver fortalecido, alicerçado na palavra do Senhor e no poder dele. Lembre-se, meu querido e minha querida irmã, você é aquele que Deus diz que se tornarão em nada os que contenderem contigo. Amém? Glória a Deus. O próximo. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. Amém? Amém. Você vai, meu querido, depois de você se submeter ao domínio, à direção de Deus, você vai buscar os seus inimigos, buscá-lo-ás, e não os encontrarás, os que contenderem contigo. O que significa isso, meus queridos? Significa que a pessoa que está contendendo com você, se ela se converter a Jesus Cristo, ela vai deixar de estar no mundo. Não é que essa pessoa vai morrer. Não. Não vai morrer. Ela, se houver uma conversão na vida dessa pessoa, ela vai passar a ter vida eterna. Nós vamos encontrar essa pessoa na glória. E agora, se não, a palavra está escrita lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18 e 19. Né? Que aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo será salvo. Aquele que não crê já está condenado. É isto que acontece com as pessoas que não creem em Deus. Porque a única forma de mudar a direção que o homem está seguindo é ele se convertendo a Jesus Cristo, para que ele seja feito filho de Deus, para que ele seja restaurado a família, para que seja restaurada a casa, para que seja restaurado a empresa, para que seja restaurado o ministério, para que seja restaurado a convivência dessas pessoas, para que seja restaurado. É necessário que haja conversão. Não só de boca, mas conversão em verdade, né, a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Amém? Amém. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contra a tua casa. Perceba que nós começamos com a palavra de João 3,16, nós viemos para Isaías 41, 10 e 11, e estamos aqui na palavra em Isaías 12, na segunda parte do versículo 12. Meus queridos, isso aqui é para que você saiba que você, quando se converte a Jesus Cristo, você está no caminho certo, você está agindo da forma correta, você está conseguindo fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que você seja contado como um filho de Deus, para que você seja contado como aquele que está no caminho certo, em rota para o céu. Essa é a diferença. E a sua casa, olha só, um certo homem de Deus, né, Josué, disse, eu e minha casa, aí agora eu vou colocar o crivo do Jesus na rua, servimos hoje, no dia de hoje, ao Senhor Jesus Cristo. É preciso, meu querido, que você tome posse, porque é pela fé que nós servimos a Deus. Márcia, eu queria que você relesse o João 3,16, para nós encerrarmos esta palavra, e o pastor Romalino trazer a bênção apostólica
em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Meu amado e minha amada irmã, você tem a oportunidade, no dia que se chama hoje, de você ter a vida eterna. Basta que você se volte, se converta a Jesus Cristo, para que você tenha esta vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Romalino, o pastor Romalino se encontra conosco, Márcia? Sim. Sim, pastor. Faça a oração final e a oração apostólica, meu pastor. Amém. Amado Deus, muito obrigado. Ouvimos uma palavra, Senhor, para edificação de nossas almas. Pedimos que esta palavra realmente tenha encontrado e continue encontrando guarida nos corações. Que esta palavra, Pai, possa fazer efeito nas vidas e que possa abrir o entendimento de todo aquele que a ouvirem. Muito obrigado, papai. Nós te adoramos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a Igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.